Pessoas conseguem sentar. Olá, malta do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estou-vos aqui para falar sobre esta terceira temporada de Shield Hero, que por acaso não era um vídeo que eu estava, pelo menos nos planos, para eu fazer, mas eu decidi falar porque, primeiro de tudo, eu estava a achar que esta nova temporada estava aí por um bom caminho, muito sinceramente. Além de a melhoria visual claramente perceptível por toda a gente, em relação principalmente à segunda temporada, que foi muito tenebrosa, de um ponto de vista da produção e de história, mas já chegámos lá, mas pelo menos nesse aspecto estava realmente melhor. Mas de história, eu também estava a achar que está muito mais interessante, porque eu acho que Shield Hero até tem um bom mundo e até pode ter um bom world building se for bem trabalhado, lá está, né? Porque o world building tem que ser bem trabalhado. Mas eu acho que tem um potencial, pelo menos, para trabalhar esse world building. Só que, epá, este último episódio que saiu deitou. Foi tudo por água abaixo, basicamente. Este último episódio é tudo o que Shield Hero tem de pior e que continua a abordar mesmo na terceira temporada. Mesmo já terem passado tantos episódios, ainda continuamos com este tipo de plotline, deste tipo de enredo, que me faz muita confusão. Sou sincero, muita confusão, ok? Do ponto de vista de produção, pá, realmente melhorou e eu vou falar mais daqui a bocado aqui algumas curiosidades e tudo mais, o porquê desta melhoria, de certa forma. Portanto, daqui a bocado eu vou falar sobre isso, mas primeiramente eu queria falar do enredo, porque vocês sabem que assim, eu não posso fazer um vídeo de Shield Hero a falar da produção sem falar do enredo, principalmente este último episódio. Porque assim, Shield Hero, no início, teve aquele plotline de revenge, né, de No Me, por causa lá da de cabelo vermelho, que depois se auto-intitulou, acabou por ser intitulada The Bitch, né, porque foi lá uma das sentenças propostas para ela. Só que logo por aí, essa sentença, para mim já faz pouco sentido. Porque assim, ela tinha que ser chamada bitch porque ela tinha supostamente um contrato de escravo, entre aspas, com uma maldição, whatever. Ela tinha um contrato com o Love Me, onde ela teria que ser sempre chamada assim, toda a gente tinha que chamar e tudo mais, e não sei o que, não sei o que mais. Pronto, tudo bem. E então ela foi titulada disso no final da primeira temporada e depois na segunda nem apareceu assim grande coisa, aparecia aqui e ali, mas sem grande coisa. Mas nesta terceira temporada, neste último episódio, voltou a aparecer. E o meu problema é, como é que as personagens de Shield Hero são tão unidimensionais ao ponto de não ver que ela só faz porcaria, né? Eles próprios já viram. Neste episódio temos basicamente todos os heróis, tirando o do escudo, né? Tirando o Naofumi, temos todos os outros heróis todos deprimidos por causa lá do evento da segunda temporada contra a tartaruga, ou porque os companheiros morreram, ou porque os companheiros foram-se embora. Pronto, então temos dois, temos o da espada e o da lança, né? O da lança, que é o loiro, está todo deprimido porque as companheiras dele basicamente o deixaram, inclusive a Bitchy, que fazia parte lá do grupo dele, né? Enquanto que temos o da espada, que é o voice actor do Kirito, o Bro basicamente está bastante sets porque toda a gente morreu, ou seja, todos os companheiros dele morreram, e porque ele supostamente não foi forte o suficiente, né? E tudo mais. E como tal, a Bitch aproveita-se, né, desta fraqueza da espada para, de certa forma, manipulá-lo. Só que as personagens são tão unidimensionais que epá, eu rio-me, sinceramente, eu estava-me a rir, porque assim, aquilo de um ponto de vista de enredo é tão fraco, mas tão fraco, porque todas as personagens já deviam saber o que ela é. Ela literalmente foi acusada à frente de toda a gente pela própria mãe, que é a rainha da cidade onde eles saíram, né, onde eles foram invocados. Portanto, a rainha, que é a mãe dela, literalmente ela foi humilhada à frente de toda a gente viu o que ela fez, mas eles mesmo assim continuam a acreditar nela como se nada fosse, e isso aí faz-me uma confusão, como é que as pessoas conseguem ser tão... Mano, mas quem é que escreve isto? A sério, quem escreve Shield Hero? É uma criança de 10 anos a escrever isto? Porque não é possível que tenha coisas até interessantes, né? Como os primeiros 3 episódios desta terceira temporada. E eu gostei, legit gostei, porque era algo mais focado em exploração. Não é bem exploração, mas estava a focar mais em world building, estava a focar noutras raças. Tipo, foi um mini torneio, de certa forma, mas era muito mais interessante do que este enredo completamente unidimensional da mesma personagem há 3 temporadas. Estamos na terceira temporada. Mano, é que é ela a vilã final? Ela é a vilã da história? É que faz muita impressão termos uma vilã tão importante que não interessa a ninguém e que é tão trash. Tão trash mesmo, faz muita confusão. Sou sincero, faz mesmo muita confusão. E tudo o que eu estava a gostar desta temporada, neste último episódio, meio que foi tudo por água abaixo e eu... Mesmo que não tenha sido todo só sobre isso, meio que foi por água abaixo. E depois temos lá o da lança a dizer que
ai, as mulheres deixam-me todas, ai, eu não consigo, não sei o quê. E depois, o motivo que lhe dá para viver é outra mulher que é Philo, que embora não seja bem... Que é ela não é bem mulher humana, né? Ela não é humana sequer, ela tem aquela forma humanoide, mas ela é um pássaro. Mas não interessa, mas é do sexo feminino, né? Portanto, há um minuto atrás, o loiro, o da lança, o botoiaço, lá como ele se chama, estava a dizer que ai, as mulheres são todas iguais, que elas é que me deixaram assim. E depois já está outra vez caído por ai, uma deusa, não sei o que, mano, tipo... Não sei. Muito, honestamente, não sei quem escreve. Pá, eu não consigo entender como é que um enredo consegue ser escrito desta maneira. Juro que não entendo. É aquela sensação que dá com o autor, simplesmente não tem noção nenhuma do que está a fazer. E então, para criar, de certa forma, continuidade ao seu enredo, às suas ideias, continua a usar os mesmos recursos de narrativa, os quais não são bons. Não são bons, são horríveis. E eu acho que ele já devia ter notado isso, mas ele não nota isso. E o problema é que ele sabe escrever minimamente decente outros tipos de enredos, né? Quando fala com o world building e a exploração, e agora até estava a começar bem. Mas pá, não sei, juro que não entendo. O enredo é muito questionável. Já a produção, pronto, a produção realmente foi uma melhoria bastante grande. Tivemos uma adição bastante interessante da Francisca Wolfven, nunca sei pronunciar bem o nome, mas é uma animadora que também é caracterizada desta temporada e tem feito algumas correções bastante interessantes, inclusive ela até por acaso streama na Twitch, para quem quiser, para quem tiver interesse de ver jogos, mas pronto, ela streama, mas de qualquer maneira ela foi acrescentar bastante à produção a nível de designs e de correção de designs, porque tem alguns episódios, principalmente o terceiro, se não me engano, onde está claramente bem presente essa correção dela. E no geral, é como eu digo, no geral esta temporada está a ser bastante mais interessante, porque a segunda, se vocês repararam, ela foi co-produzida entre o Kinema e o Dr. Movie, que é aquele estúdio coreano, que é basicamente o backbone da indústria, ou seja, aquele estúdio que faz as coisas pela calada, mas que ajuda imenso as produções a manterem-se pelo menos no ar, no fundo, para não ter que adiar e tudo mais. Faz bastante trabalho pelas, entre aspas, sombras, mas que realmente mantém viva muitas produções. E eles na segunda temporada então tiveram pela primeira vez um crédito realmente como estúdio principal, a par do Kinema. Só que se vocês forem ver nesta terceira, já voltou a ser apenas o Kinema. Se calhar porque na altura o Kinema estava com bastantes coisas atarefado, até porque tinha Made in Abyss e tudo mais. Portanto, se calhar pode ter sido também por aí um pouco. E enquanto que agora estão um bocadinho mais folgados, até porque Made in Abyss nem tem material para adaptar e não estão a adaptar tanta coisa ao mesmo tempo. Então pode ter sido um pouco por aí o Kinema ter tido então mais recursos. Até porque o próprio diretor desta terceira temporada é muito melhor. Ele foi o diretor assistente de Made in Abyss, ou seja, só por aí já tem muito mais traquejo, pelo menos a trabalhar com boa staff, ok? E claramente nota-se uma diferença bastante grande na direção no geral e da maneira... É que é a maneira, principalmente nos primeiros 3 episódios, a maneira como aborda os temas, principalmente no primeiro episódio, lembro-me daquilo ser muito bem feito. Teve tipo um recapzito no início, mas que foi um recap bem rápido, que contextualizou as pessoas e fez ainda, de certa forma, contextualizar ainda melhor o mundo, o world building, portanto acho que funcionou muito bem e no geral é um bom diretor até, tem saído bem. O problema é que o enredo não acompanha, né? Principalmente neste último episódio, que foi sofrível, e daí o motivo de eu estar a fazer este vídeo até. Mas pronto, do ponto de vista visual tem-se aguentado bastante bem, tem sido bem mais consistente que a sua temporada, os designs é muito mais raro estarem deformados, tem umas cenas de animação bem aqui e ali. Claro que não é a prioridade do Kinema Citrus, mas apesar de tudo, não está mal, sem dúvida alguma, e pelo menos a nível visual está-se a manter, também muito por causa disso. Lá está esta questão de ser o próprio Kinema, um diretor diferente, temos então Francisca Wolfven, eu nunca vou saber pronunciar o nome, portanto peço desculpa, Francisca, provavelmente não estás a ver isto como é óbvio, porque estou a falar em português, mas de qualquer maneira tem ajudado imenso a manter então essa consistência, ok? Portanto é isso, e felizmente eu não pensei que ia fazer o vídeo. Eu talvez fosse fazer o vídeo sobre o Shield Hero, mas eu estava a pensar mais para a frente, quando tivesse, por exemplo, acabado a temporada ou assim, para uma pessoa falar bem em comparação com a segunda. Mas este último episódio revoltou-me imenso, sou sincero, e daí eu ter trazido este vídeo para falar um pouco, de certa forma, desabafar para uma câmara, enquanto que vocês me ouvem a dar aqui rant, e enquanto vocês também aprendem um pouco sempre da produção, como eu sempre gosto de fazer, e gosto sempre de dar esse insight, ok? Portanto, malta, muito obrigado pelo vosso feedback nestas
em 11 dias eu fiz 10 vídeos, agora vou acalmar um pouco, ok? Vou voltar mais ou menos 2 em 2 dias, 3 em 3, vai depender sempre um pouquinho, mas vou tentar fazer nos mesmos vídeos até continuar, porque o feedback está ótimo. O vídeo do Kusuri no Itorigoto já passa dos 70 likes, aquilo está incrível mesmo, fantástico, e estamos quase nos 800 subscritores, portanto deixem o vosso sub, deixem o vosso like, comentem, e o meu nome é Kaiser, fiquem bem, até à próxima, tchau tchau.